Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 7. Como vocês estão percebendo, estou vestido a rigor, estou chegando agora, estava pregando em determinada cidade e enquanto eu pregava, Jesus é maravilhoso, como sempre, né? É tipo aquela mulher de Lucas 7. Culto bom se prepara em casa, mas quando ela chega aos pés de Jesus, ao quebrar o famigerado vaso de alabastro, ela percebe, melhor dizendo, que o conteúdo que ela traz é pouco diante daquele que é merecedor de tudo. Então ela completa, aleluia, com a lágrima de seus próprios olhos. Então, enquanto eu estava pregando, não estava no esboço, não estava ali, mas Deus abre-nos a porta de sua palavra e eu fiquei fixando-me, com pregos bem fixados, numa verdade dita por Jesus. Tudo que Jesus disse sempre foi verdadeiro, produtivo e muito útil, mas uma delas, que às vezes passa-nos desapercebidos. É bem verdade que o propósito da minha fala aqui, nessa reflexão, não é falar algo que você nunca ouviu, é algo que você ouve todos os dias. Já dizia um hábil pregador norte-americano, ele disse o seguinte, certa feita, John Stott falou sobre isso. Ele disse assim, cheguei a um tempo da minha vida em pensar que eu não precisava aprender mais nada. Precisava apenas pôr em prática aquilo que já sei. Então vamos lá. O tema aqui é perseverança na oração. Faz parte, está no bojo do sermão da montanha. Então observe, ninguém pregou como Jesus, mas Jesus nunca deixou um esboço escrito como pregação exemplo, mensagem modelo, mas deixou-nos uma oração, a do Pai Nosso. Isso é um assunto material para um outro vídeo, ok? Mas após ele deixar, lá em Mateus 6, vai falar sobre a prática do jejum, sobre a oração, sobre o ato de esmolar. A gente pode gravar um vídeo falando sobre isso. A diferença entre ofertar e esmolar, dar ofertas e dar esmolas são coisas diferentes. Oferta é algo que você programa, esmola reclama para você. Você sai de casa a fim de comprar um presente para alguém. Já aconteceu isso? Vou presentear alguém. Aí de repente você sai da loja onde você comprou um presente, ou você foi fazer uma ação social, um supermercado, fez um rancho, de repente você está no estacionamento e alguém te pede, reclama, está te pedindo uma esmola. Você está ali para presentear alguém, para ofertar, semear na vida de alguém. Você não se programou, pelo menos penso eu. Eu nunca saí de casa pensando, eu vou lá esmolar. Já saí para ofertar, não para esmolar. Isso é, para dar esmola a alguém. Então Jesus fala sobre isso, e no bojo desse sermão, nominado como o discurso oficial do reino de Jesus, ele inclui a oração. Então ele vai sintetizar, ele vai qualificar, ele vai ensinar muitas coisas. Mas olha que maravilha, dentre as coisas que ele vai ensinar-nos, ele vai paramentar, isso é, ele vai colocar parâmetros de tatames, entendeu? Enfim, esse é Jesus, e ele tem poder e capacidade para tanto, autoridade para isso. Ele vai dizer, eu vou colocar aqui assim, ok, mas de que vale ele dar dá todos os recursos didáticos e de repente a gente aprende tudo isso e não põe nada em prática. Aí Mateus capítulo 7, verso 7, sabe o que ele vai fazer? Ele vai dizer, agora é hora de praticar. Ele aconselha-nos a fazer isso. Jesus ama tanto, pregador, a tua mensagem, que ele te aconselha a orar antes de pregar. Jesus gosta tanto de ouvir o seu louvor, querido cantor, músico, que ele aconselha-te, como Paulo e Silas, a orar e cantar, e não o inverso. Mateus 7, você conhece, eu sei. Verso 7, eu sei que você conhece. Pedi.
não é humilhante. Pedir, você precisa. Pedir, eu gosto de dar. Pedir, eu sou generoso, abundante, caudaloso. Pedir. Pedir e não vai ficar sem resposta. E dar-se-vos-á. Buscai, disse Jesus. Então não está assim, é buscado. Buscai, vale a pena, requer esforço, sim, mas não ficareis sem recompensas. Encontrareis. Batei, vem, bate. Sabe o que vai acontecer? Abrir-se-vos-á. Quantas coisas que poderia ter sido me dadas se eu tivesse pedido? Quantas coisas eu poderia ter encontrado se eu tivesse buscado? Quantas portas poderiam ter se aberto para mim se eu tivesse batido nelas? Porque disse Jesus, verso 8, aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho, lhe dará uma pedra? Qual? Lembra da proposta de Satanás? Transforma pedras em pães. Ele usa uma determinada lógica. Eu tenho outros vídeos falando sobre isso. Então, transforma pedra em pão, quer dizer, transforma o duradouro em transitório, mas não é o assunto aqui. Vamos focar aqui no texto. E se você pedir, ou melhor dizendo, se ele pedir-lhe um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, ele me chamou de mau, se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens àqueles que lhe pedirem. Termino dizendo, há muitas riquezas em Deus que não foram reclamadas, que nós ainda não alcançamos, simplesmente porque não buscamos. A gente insiste em buscar em outro lado, de outro método. Será que há em nós o pensamento de que não vou incomodar a Deus? Não, quero crer que a gente não pensa desse modo, né? E se pensa, pelo amor de Deus, altere seu pensar. Deus não tem problemas com o seu pedido. Na verdade, mais do que isso, Deus não apenas aceita que você o peça, Deus quer que você peça. Ele aconselha-me a pedir. Pedi, eu estou aqui, pedi. Vai te ser dado. Detalhe, o texto não diz assim, pedi e será dado na medida, na forma, do jeito que vocês estão pedindo. Não, ele está me garantindo que eu não ficarei sem resposta. Ao buscar, eu encontrarei. Talvez não exatamente como eu queria, mas eu vou encontrar. Ao bater, alguma porta vai se abrir, talvez não todas. A igreja de Filadélfia, ele disse, vou abrir para vocês uma porta. É só uma, mas sou eu que vou abrir. É só uma, mas ela está aberta. De que vale ter 10 portas e todas estarem fechadas? De que vale ter portas abertas e não ter a certeza de que quem abriu quer ver-me entrar? E como disse Jesus, entrareis por ela, aleluia, e sereis abastecidos, abençoados. Então, Deus não apenas permite que você peça, Deus quer que você faça. Deus aconselha-te que você faça. Na verdade, me prometeu resposta. Não no tom talvez que eu desejaria ouvir, livro de Abacuque, mas me prometeu que eu não ficarei sem resposta. Jonas ora a Deus. Deus não fala a Jonas, Deus fala ao peixe. Às vezes Deus não fala comigo, Deus fala a minha circunstância. O importante é, Deus ouviu e Deus falou. E Deus respondeu. Não no tom que eu queria ouvir, Jonas poderia dizer. Mas acredite, Deus sabe ainda mais do que eu o que é melhor para mim. Ninguém melhor do que Deus para que eu possa pedi-lo. Primeiro, porque Ele pode. Segundo, porque Ele quer. Terceiro, porque Ele sabe. Ele é generoso. Para Deus dar, não lhe é custoso. Para Deus abençoar, não lhe é penoso. Ele é um Deus generoso, galardoador. É necessário, Hebreus 11:6, que aquele que se aproxima de Deus, acredite, Ele existe
e ele galardoa. Em Deus, o pecador recebe perdão. Em Deus, o perdido é encontrado. Em Deus, o caído é posto de pé. O desanimado é restaurado, animado. Oh, glória a Deus! É dinamitado. É um prazer para Deus. E é um privilégio. E é maravilhoso. E é glorioso para nós outros. Então, meu irmão, que tal pedir a Deus? Que tal, antes de buscar ajuda em outro lugar, recorrer àquele que nunca te virou as costas? E se algum dia você achar que ele virou as costas, é porque ele está na frente. Acredite. Deus te abençoe em nome de Jesus. É só um pão diário, é só um pensar para a glória de Deus e para a nossa edificação.